CBF repudia declarações de Márcio Tanuri em coletiva na tarde desta sexta-feira. Vaga da Libertadores nas oitavas de final do Flamengo se classificando em cima do Racing terá forte impacto financeiro para o final do ano rubro-negro, e também Rogério Ceni, que diz não abrir mão do goleiro Diego Alves. Tudo isso a partir de agora na Rapidinha de hoje. Vem comigo. Salve, salve! Muito bom dia para você que está chegando aqui nessa Rapidinha do Zona, hoje, manhã de sábado, dia 28 de novembro de 2020, cedinho aqui para discutir as principais notícias do finalzinho da noite de sexta-feira, quase madrugada de hoje, e essa manhã de sábado com as principais notícias no Zona Rubro-Negra. Você que já está chegando agora pela primeira vez, mas já deixa aqui seu like e vai se inscrevendo no Zona Rubro-Negra para você não perder nenhum detalhe da nossa programação. Seja muito bem-vindo, e se você já é de casa, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Não se esqueça de que todos os assuntos discutidos aqui, o seu comentário é muito importante para nós aqui embaixo na caixinha de comentários. Então, participa lá e vamos trocar uma ideia maneira, beleza? Pois é, né? Terça-feira o Flamengo enfrenta o Racing pela Libertadores da América, jogo de volta das oitavas de final, e essa vaga das quartas de final deve ter impacto direto no investimento do futebol do Mengão para a próxima temporada. É uma variação da diretoria do clube, né? Explica-se, o clube já perdeu algumas receitas previstas para 2020 e precisa manter pelo menos parte dessas receitas para o ano, né? Afinal de contas, já perdemos a receita da Copa do Brasil, ao que o clube obviamente não entra contando com elas, mas acredita sim, quanto mais longe possível em suas competições. O orçamento original do Flamengo, obviamente, não foi cumprido com a pandemia, né? Houve uma perda de receita estimada de 200 milhões de reais só de bilheteria, sócio-torcedor e direitos de televisão que foram deslocados para 2021. Mas o clube já tinha feito uma readequação dos valores e traçou uma situação que estava para a temporada, mesmo diante da crise. A questão é que no novo plano, algumas receitas já foram afetadas, né? Isso é óbvio. O Flamengo previa chegar às semifinais da Copa do Brasil, pelo menos, e isto deixou de ganhar 7 milhões previstos após a eliminação para o São Paulo recentemente. Além disso tudo, o Flamengo ainda tinha uma estimativa de volta do público ainda em 2020, né? E acreditava que entrariam cerca de 9 milhões de reais com bilheteria até o final do ano, o que de fato não aconteceu. Nesse cenário todo, o Mengão precisa manter a meta de premiações da Libertadores agora, que é chegar pelo menos até a semifinal. Se for até a semifinal, o Flamengo acumularia outros 3 milhões e meio de dólares, né? Cerca de 19 milhões de reais, 18,9, 19 milhões de reais, em receitas apenas com premiações. Esse valor está previsto no orçamento e seria o tamanho do buraco no caso de queda diante do Racing. Flamengo que enfrenta o Racing, e se, né, a gente acredita que não e torce para que não, mas se isso acontecer, a gente já sabe o rombo que isso pode causar no impacto das finanças do Mengão para a temporada 2021. Ressalte-se que uma parte só entraria no ano que vem, ou seja, quando for o jogo da semifinal. De qualquer forma, seria prejudicial demais para o Flamengo. E em um documento original, que eu vou até abrir aqui para passar para vocês, o Flamengo previu crescimento na receita de televisão e premiações e competições à relação de 2020, quando foi campeão da Libertadores da América no ano passado. O número certamente foi revisto, porque boa parte das receitas da Globo, referente ao Brasileirão, por exemplo, ficaram para o próximo ano. Inclui-se o pagamento por posição na tabela, que só sai depois que o campeonato acaba. Mas isso não significa que será um ano folgado em 2021, não. O Flamengo também jogou boa parte dos pagamentos a serem feitos por contratações para a próxima temporada também. Nesse contexto todo, é importante não gerar novas perdas de receita, até porque o Flamengo tem a intenção ainda de fazer ao menos uma contratação grande, como a do Pedro, por exemplo, que vem sendo aí, dizem, né, cobiçado pelo Real Madrid, mas o Flamengo já tem tudo acertado com o atacante para a sua permanência. Só falta mesmo essas verbas dessas premiações que o Flamengo depende agora para concretizar. Não só a contratação do Pedro, mas como também a contratação do Thiago Maia, a renovação do Hugo, né, o goleiro Hugo Souza, que evoluiu muito ontem na sexta-feira, e também a do Diego Alves, que nós vamos falar depois desse assunto aqui. Mas, de certa forma, tudo isso gera a importância do
resultado na Libertadores da América. O valor do Pedro, por exemplo, é acima de 10 milhões de euros e até agora a Fiorentina não sinalizou aceitar um pagamento mais parcelado, como foi o que o Flamengo está tentando e foi noticiado aí na tarde de ontem. Há ainda a negociação em curso com os demais jogadores que eu já citei para vocês aqui, como Diego Alves, Hugo Souza e o próprio Thiago Maia, que o Flamengo já demonstrou interesse de permanecer com esses atletas, né? Ressalta-se a importância também de que a avaliação do clube, no pior cenário de todos, não há preocupação com o estado de contas do clube, mas sim o Flamengo deve ser obrigado a desacelerar aí um caso de mau resultado depois de 2 temporadas com contratações altas e até vendas de atletas, por exemplo, poderiam entrar nessa pauta, o que não ocorre atualmente porque o Flamengo não tem esse desespero mais de vender joias da base para conseguir os seus objetivos na temporada. Mas se tudo isso der errado, isso vai ter que entrar em pauta sim. E aí, o que você achou dessas informações, cara? Preocupante o cenário, você acha? Ou você acha que não? Você acha que está confiante? Eu, particularmente, acho muito preocupante, mas acredito sim que o Flamengo conseguirá os bons resultados e cumprir com os seus desejos, como de ficar com o Pedro, ficar com o Thiago Maia também. Vamos torcer para que tudo isso aconteça, beleza? Sobre o Mengão, sobre essas renovações também que estão... como é que posso dizer, né? Essas estão empatadas, né? Podemos dizer assim, tanto a do Hugo Souza, que evoluiu ontem, mas principalmente como a do goleiro titular, camisa 1 do Flamengo, capitão do Mengão, o Diego Alves. Essa negociação ainda está emperrada e o técnico Rogério Ceni já deixou claro para a diretoria do Flamengo, que não abre mão de ter o goleiro Diego Alves na próxima temporada, 2021. Né? O jogador havia se acertado com a renovação com o Flamengo no seu contrato por 2 anos, com o diretor executivo do clube, né, Bruno Spindler, e também com o vice-presidente Marcos Braz. Bruno Spindler, mas o acordo foi vetado pelo departamento financeiro, o que gerou um impasse dos dois lados, naturalmente, né? O vínculo do Diego Alves com o Flamengo vai até o dia 31 de dezembro, como vocês já estão cansados de saber, e depois dessa data, o time ainda vai ter 11 partidas pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, esse ano, de fato, não acabará no futebol, pelo menos no dia 31 de dezembro. E esse imbróglio todo se deu por causa dos valores. Para que haja, de fato, esse entendimento entre as partes, é preciso agora de que o Diego aceite baixar a sua proposta ainda mais, ou que o Flamengo banque a quantidade avaliada por Bruno Spindler e contestada posteriormente pelos seus diretores de finanças do Mengão, né? Ceni gosta dos goleiros reservas Hugo, César e Gabriel Batista, mas avaliou que nenhum deles soma o potencial e a experiência do goleiro Diego Alves. Ainda está viva na memória do treinador a falha do Hugo no jogo contra o São Paulo, né, que perdeu por 2-1 no Maracanã, 2 semanas atrás, mais ou menos, né, no primeiro confronto entre ambos nas quartas de final da Copa do Brasil, na estreia do Rogério, inclusive. Né? O Mengão seria eliminado depois, mais tarde, no Morumbi. Naquela oportunidade, o Hugo quis driblar o Brenner, vocês lembram do final da história, que a gente não quer nem lembrar, mas, de certa forma, o Rogério Ceni já deixou claro, conta com Diego Alves e pede que a diretoria se esforce para entrar num acordo com o goleiro rubro-negro. Muito bem. Deixe sua opinião aqui embaixo. O que você acha disso? Você acha que o Rogério Ceni está certo em fazer essa Nossa, velho, calma. Essa exigência. Caraca, bicho, que coisa difícil. Mas, enfim, saiu. O que você acha disso? Você acha que o Rogério está certo de exigir isso? Eu, particularmente, acho, porque, afinal de contas, é um bom goleiro, não deixa de ser um ídolo do clube, mas tem que haver aí o bom senso entre as duas partes, né? Ou que abaixe um pouquinho, que deveria ser o que de fato a gente esperaria, ou que o Flamengo vai lá e ache um meio termo, afinal de contas, eu já tinha entrado em acordo com o atleta, com uma parte, depois outra vai lá e recusa, acabou que pegou mal pro Flamengo também, beleza? Vamos falar um pouquinho também sobre CBF. Pois é, a CBF ontem, né, teve a coletiva de imprensa do Dr. Márcio Tanuri. Eu e Tigo Soares comentamos sobre ela na live zona de ontem, às 21 horas. Se você ainda não viu, não perca a oportunidade e assista. E lá, dentre os vários assuntos que o Tanuri comentou, falou-se sobre as lesões dos atletas, né, principalmente a de Pedro. Né? E aí a CBF disse o seguinte, ó. CBF discorda do Flamengo em relação a Rodrigo Caio e mantém diagnóstico da lesão de Pedro. O zagueiro se apresentou à seleção, na ocasião, relatando o incômodo no joelho, mas disse que não seria problema para treinar e jogar, e retornou ao clube da forma como chegou. Essa informação foi do Vene Casagrande, mostrando já as primeiras palavras da CBF em relação
ao que disse o Dr. Márcio Tanuri. No caso do Pedro, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, informou em boletim médico à imprensa exatamente o que estava escrito no laudo médico realizado em São Paulo, né? Onde estava a seleção brasileira, sem mencionar a gravidade e prazo de retorno. O tamanho da lesão foi menos que 2 centímetros, e a CBF não vai se manifestar oficialmente sobre as palavras de Márcio Tanuri, que afirmou que Rodrigo Caio voltou da seleção lesionado para não entrar em campo em rota de colisão. Mas, comunicado do Flamengo não foi bem quisto de algumas pessoas da seleção brasileira, da CBF, que discordaram do Flamengo. E vale ressaltar também, com esses problemas de lesão, que o meio de campo Diego Ribas também sentiu de novo ontem e não treinou na parte da tarde dessa sexta-feira. Diego, que era outro que estava voltando, entrou na partida contra o Racing, né? E será que entrou, cara? Eu acho que entrou. A minha memória agora deu um pequeno bug. Mas o Diego Ribas voltou recentemente, né? Se recuperando de lesão e no final das contas acabou sentindo de novo. E o Flamengo volta a ter esse problema que agora virou recorrente de jogador se lesionar, se preparar, voltar e se lesionar de novo rapidamente. Isso tem que acabar, isso tem que mudar. Resta agora esperar outros posicionamentos, outras dúvidas que o Márcio Tanuri não tirou na sua coletiva de imprensa ontem, que para mim não somou muita coisa. Beleza? Deixa aqui embaixo seu comentário sobre esses lesionados, né? Quem que você acha que está certo nessa? Alguém está mentindo. Quem está mentindo nessa? O Rodrigo Lasmar ou o Márcio Tanuri? Fica agora aí a questão, né? Fica difícil a gente saber qual das duas versões é a correta. O que aconteceu com o Pedro e o que acontece com o departamento médico do Flamengo. Esperamos um dia saber as respostas dessas respectivas perguntas. Obrigado a todo mundo que participou, ao mosquitinho que passou voando aqui do meu lado. Obrigado por essa rapidinha, por essa audiência de hoje e até mais às 21 horas com mais uma livezona. Afinal de contas, nesse final de semana não tem jogo do Mengão, então às 21 horas a gente está aqui de novo, beleza? Te espero lá, tamo junto e misturado. Valeu, falou, fui.